fungos que se assemelham a partes do corpo humano. Apesar do que muitos possam pensar, é bem sabido que essas plantas raras crescer centenas de nações ao redor do mundo. Eles já existem há vários séculos, e têm um papel muito importante na vida de muitas pessoas que significam. Número 10. Sangramento fungo-dente. Perquidineleucino vem em várias formas, e quando exala uma substância vermelha, pegajoso, poderia facilmente ser confundido com um dente sangrando que caiu no chão. A substância é seiva, forçado a sair dos poros do tampão durante a noite, o excesso de umidade que se acumula nas raízes. Isto só ocorre quando o fungo é nova. Outro nome para Idenelum peque é morangos e creme, mas não comê-lo. Apesar de não ser venenosa, pimenta, sabor amargo faz com que não comestíveis. O fungo também absorve a partir do ambiente do elemento pesado Césio-137, um isótopo radioativo, que pode ser tóxico em níveis suficientes. É toda a América e da Eurásia, sangramento fungo-dente geralmente crescem perto dos pinheiros. Número 9. Boneca-olho. O Actaia pachypoda está gravemente ameaçadora, mas seus frutos brancos oblongos são a parte realmente estranha da planta. As bagas sentam-se no final dos olhos semelhantes às pugebobo-chefe, caule senhor caranguejo vermelho. Bagas de aparência sinistra são um aviso. Eles têm uma toxina cariogênicos, o que pode sedar imediatamente o músculo cardíaco do coração. Ingeri-los pode levar a um ataque cardíaco e até mesmo à morte. O ponto preto ou pupila do olho é uma cicatriz criado pela ponta da haste no início do crescimento da baga. Cada baga tem várias sementes, e a maioria das aves são imunes a toxinas. Os pássaros comem frutos e sementes, se espalham através de suas fezes. Se ingerido, ele irá causar inflamação intestinal. Em quantidades suficientes, cada bit dos olhos da boneca pode matar um ser humano. Número 8. Lepiota bloodinherbres. Diversos cogumelos diferentes têm tampas que, surpreendentemente, se assemelham a mamilos humanos. Muitos destes pertencem ao gênero Lepiota. Carne branca Catboldier e Lepiota escurece-se gradualmente do ocre ao castanho escuro no meio. A superfície parece quase suave como a pele, que cobre a superfície e são cabelo fino, marrom. Cerca de 6.000 pessoas sofrem de envenenamento por cogumelos a cada ano nos Estados Unidos, mas a maioria só experimenta sintomas leves. Alguns, contudo, morrem da toxicidade do cogumelo. Geralmente, estas mortes ocorrem quando os caçadores incorretamente identificaram um cogumelo tóxico como um cogumelo comestível. Número 7. Lábios ocher. Psichotria elata é uma árvore encontrada nas florestas tropicais da América Central e do Sul, Panamá, Costa Rica, Colômbia e Equador, América. De dezembro a março, as brácteas brilhantes de cor vermelha se parecer com os lábios manchados de batom franzidos. A cor rubi atrai polinizadores, como beija-flores e borboletas. À medida que as brácteas abertas, revelando pequenas flores em forma de estrela e bagas ovais. A casca e as folhas da árvore são usados para dor de ouvido, erupção cutânea e tosse. Número 6. Falsos cogumelos. Para muitos americanos caçadores de cogumelos, morel é fungo caviar beluga do mundo. A desvantagem é que os caçadores inexperientes não sabem a diferença entre cogumelos reais e falsos, e os últimos são altamente tóxicos. Cerca de 20% das mortes relacionadas com o fungo ocorre depois que a pessoa ingere uma falsa morel. Existem várias espécies de cogumelos falsos, e alguns são menos tóxicos do que os outros. Variedades menos tóxicas são considerados uma iguaria nos países nórdicos, onde cogumelos pessoas cozidos e lavadas várias vezes. Falsos cogumelos têm uma superfície ondulada lobada, semelhante ao córtex cerebral do cérebro enrugada. Número 5. Fungo enrugada pêssego.
Piache tampa amassado assume várias formas e cores, dependendo da qualidade e quantidade de luz recebida em seus estágios juvenis. Também conhecido como Rhodotus, pêssego enrugada pode parecer surpreendente como um coração humano, um estômago, ou mesmo um pulmão esponjosa. A superfície da tampa é gelatinosa, e tem veios brancos com cristas ou ranhuras profundas reticulados vista como o sistema vascular de um órgão interno. Como o fungo sangramento dente, alta umidade nas raízes da seiva de pêssego, causando a expulsão de um líquido vermelho ou laranja através de seus poros, um processo chamado glutathion. Piache é monotípica enrugada, o que significa que é a única espécie do gênero Rhodotus. Ele tem um gosto amargo e é considerado comestível. Número 4. Dragão crânio. Antirrhinum majus é uma flor anual com garras de dragões que se envolvem quando os lados são apertados. É perigoso, porque todas as partes do snapdragon são venenosas. O snapdragon é um engano que poderia vir sob a forma de flor lindo que contrasta com a sua vagem da semente macabro. No final do verão, pétalas de flores murcham e morrem, expondo as vagens de baixo verde. Durante o próximo mês, as vagens viraram marrom e seca, até que explodiu espalhando as sementes. Muitas vezes, as sementes caem através de 3 furos no fundo da bainha, dando uma aparência de crânio. Número 3. Orelha de madeira. Também chamado de ouvido árvore ou geleia de ouvido, Auricularia auricula tengelimeate uma, de cor castanho avermelhado, corpo em forma de orelha e em forma de taça. Normalmente, eles crescem em cachos de podridão, ou árvores vivas. Tem um fungo forma de copo semelhante, Auricularia auricula, mas é difícil, não frágil. Madeira orelha foi mostrado para baixar o colesterol e reduzir a coagulação do sangue de uma pessoa. Os chineses usavam orelha de madeira para todos os tipos de curas de hemorroidas a infecções pulmonares. Número 2. Geleia fungo gotas. Quando o Sarcoides ascocorine gelatinosa cresce, ele aparece como lobos esféricas. Mais tarde, ele achata em forma de pires. Como os fungos se reúnem em grupos, eles são pressionados em conjunto para formar uma massa cordalique, parecendo uma pequena pessoa que teria derramado seus pequenos intestinos sobre a madeira. A imagem é reforçada quando a superfície carnuda de seus corpos estão molhadas com orvalho ou chuva. Em sua juventude, este fungo é assexuada, produzindo conidiosporas clonado. Apesar de sua aparência gelatinosa, não tem cheiro ou gosto, e é considerado comestível. Número 1. Dedos fungo do diabo. Clatrus archegri, mais conhecido como os dedos do diabo, é um fungo realmente assustador. Na sua forma madura, ele tem 4 a 8 dedos vermelhos com esferas pretas que lembram as ventosas dos tentáculos de um polvo. Estas áreas escuras representam a servidão, que emitem um cheiro rançoso, uma reminiscência de carne podre. Isso atrai moscas, que se espalhou os esporos da planta. Como todos os fungos, os dedos do diabo começaram a vida em um bulbo, parcialmente enterrado, em forma de ovo. Quando rajadas de a lâmpada, os dedos são brancos e olhar como a mão de um cadáver levantando de sua cova. Apesar de não ser tóxico. Obrigado por assistir. Por favor, curta e compartilhe o vídeo em suas redes sociais. Estaremos de volta com você o quanto antes.